Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. No Rapcast Brasil, falamos sobre como resolver os seus problemas, levar uma vida mais feliz e também falamos sobre fé e espiritualidade. Tudo o que falamos nesse podcast é baseado nos ensinamentos do mestre Ryuho Okawa. O mestre Okawa já publicou mais de 2.400 livros e já realizou quase 3.000 palestras. Ele também fundou a Rap Science, que é uma organização religiosa que tem como base a fé em Alcantari e os 4 corretos caminhos, que são o amor, conhecimento, reflexão e desenvolvimento. Nós, fiéis da Rap Science, estamos sempre buscando maneiras de levarmos uma vida mais feliz e também proporcionar felicidade às pessoas. O episódio de hoje é Abandone os seus apegos. Meu nome é Gabriel e eu sou missionário da Rap Science. E aqui comigo está a Karen. Olá pessoal, eu sou a Karen, sou membro da Rap Science e é um prazer estar aqui junto com vocês. Valeu, Karen. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite. Disponha sempre. Bom, hoje a gente vai falar sobre uma das sessões do livro As Leis do Sol, que é o livro principal da Rap Science. É uma sessão cujo título é Abandone seus apegos. Então o mestre Okawa comenta sobre os nossos falsos eus, que são 4 falsos eus, e a gente vai falar hoje sobre cada um deles. Então é um tema que ele está muito relacionado com a nossa felicidade espiritual, porque antes de ler esse livro eu não imaginava que existiam eus que eram falsos. Exatamente. É muito mágico assim, né? Tipo, como assim? Tem eus, vários eus falsos. E você teve uma descoberta também, né? Da simplicidade, que é essa questão de você retirar o falso eu, né? Como é que foi isso aí? Sim, que a gente tava aqui estudando, né? Eu tava aqui estudando pro podcast, assim. Aí ele falou algo muito simples, que depois que você vê, você fala, nossa, é óbvio, como que eu não pensei nisso antes? Que é, tipo, você quer descobrir o seu verdadeiro eu? Tire os eus falsos do caminho. Ai, é simples assim. Não é? Então, é isso que a gente vai ver hoje, como a gente faz para remover os falsos eus, com o objetivo de encontrar o nosso eu verdadeiro, que é nada mais do que a nossa natureza divina. Essa nossa parte que está conectada com Deus, com Alcantari. E no livro Leis do Sol, o mestre Okawa ele usa o termo Deus ou Buda, porque no japonês eles se chamam Shinbutsu, que é Shin é Deus, Butsu é Buda. Então isso vem da tradução do japonês, porém é o mesmo significado, só que esse Buda não é o Shakyamuni Buda, é o Buda primordial, o Criador, que é quem a gente chama de Deus aqui no Ocidente. É essa a diferença que tem no Leis do Sol. Então, a gente vai falar sobre cada um deles, que são 4. Espero que seja útil aos ouvintes. Então, a gente vai começar com o primeiro eu, que é o eu que rouba amor dos outros. E tem uma pequena introdução também sobre esse tema do mestre Okawa. Então, a Karen vai ler esse trecho do Leis do Sol pra gente. Abandone seus apegos. Para se conhecer de verdade, você precisará abandonar parte de si mesmo. É necessário abandonar o falso eu para ser possível conhecer o verdadeiro eu. Mas, para isso, o primeiro passo é tomar consciência da existência de um falso eu, para em seguida desfazer-se dele. O eu que rouba amor dos outros. A primeira característica do falso eu é que ele só pensa em receber amor dos outros. O Buda primordial nos deu o universo. Ele também nos deu a alma e o corpo físico. O Senhor nos concedeu tudo, inclusive o sol, o ar, a água, a terra, os mares, os animais, as plantas e os minerais. No entanto, o Senhor não nos pede nada em troca. Assim, apesar de viver num mundo onde tudo de que precisamos nos é concedido, porque o ser humano só pensa em tomar mais para si? Ok. Obrigado, Karen. De nada. Então, essa questão de estar sempre querendo mais é um eu falso. Então, a gente fez um episódio sobre a consciência de abastança
que a gente extraiu do livro Milagre da Meditação, e está relacionado a essa questão também, de que a gente esquece de que tudo que a gente precisa já nos foi concedido. Então a gente pensa no ar, na água, na luz do sol, no nosso corpo físico, enfim. O Criador ele nos forneceu esses recursos para a gente se desenvolver. Então a imagem ideal do ser humano é ele estando pleno e satisfeito com o que ele já tem e buscando um desenvolvimento ainda maior e também ajudar quem não tem ou quem tem menos. O amor que se dá e não querer sempre mais de maneira gananciosa. Então esse é o primeiro eu falso, né? O eu que quer tomar algo, ele quer pegar algo, ele sempre está querendo, essa insaciedade Sempre quer cada vez mais, né? Dá uma sensação assim de que por mais que ele receba, ele nunca vai estar satisfeito. E o interessante aqui no trecho do livro aqui, né, que ele fala, né, do sol, do ar, da água, da terra e tal, tudo isso ele fala que é amor de Deus, que ele nos concedeu tudo isso como um amor, meio que ele se materializou o amor dele nesses elementos, né, que são úteis pra gente viver. Exatamente. Então é muito fácil a gente se esquecer disso. Uhum. A gente acaba se esquecendo de que isso nos foi concedido. A gente acha que pelo sol sempre nascer todo dia e por sempre ter ar, sempre ter água, a gente acha que é uma coisa que tá aí. Que é normal. Né? Sempre teve aí, enfim. Só que isso é uma misericórdia divina, é uma bênção que Deus deu pra gente. E isso é um amor dele, como você comentou. Ele concedeu isso para que a gente se desenvolva. Então, se a gente está sempre numa vida extremamente atribulada, ou sempre muito ocupado, sempre muito preocupado, a gente se esquece disso. E acaba achando que é normal. E aí você fala, eu não tenho nada. Ou, tá me faltando muito ainda. Uhum. E vai querer pegar de alguém, ou vai ficar insatisfeito, vai começar a reclamar, vai começar, enfim. Tem uma série de efeitos nocivos. Porém, a verdade é essa. Tudo já nos foi concedido. E a gente tem que, na verdade, começar a pensar em como gerar valor agregado e felicidade na vida das pessoas ao nosso redor, sendo que a gente já recebeu tanto. Uhum. Então a gente começa a viver uma vida de retribuição e não uma vida que rouba ou pega dos outros. Essa vida de retribuição é a nossa verdadeira imagem, porque Deus, ele é total entrega, ele é total doação. O Criador, ele é doação total, ele está fornecendo o tempo todo. É como se fosse o sol, Exato. né? Ele tá ali, você não dá nada pro sol, assim, mas ele nasce fornece, todos os dias, ele fornece energia, ele fornece luz, calor, enfim. Essa é a nossa verdadeira imagem. Uhum. Então, esse eu que rouba dos outros, ou eu que quer pegar, ou eu insatisfeito, ele é um eu falso. E a gente tem que refletir sobre isso e buscar eliminar esse eu falso. Então, essa é a primeira reflexão que tem nesse livro. E é interessante saber que a gente não é assim. Uhum, nós nos tornamos assim por estarmos num corpo físico. Exato. Esse ponto que eu queria chegar, assim, quando no trecho, né, que ele evolui mais aqui o assunto desse tema, né? Mas ele tenta entender o porquê que o ser humano ele quer cada vez mais. E ele linka bastante assim com os desejos mundanos, né? Com o materialismo. Então, por exemplo, ele fala aqui assim, que tipo de amor é esse que eles tanto tentam obter dos outros? Aí em seguida ele fala, é o desejo de ser valorizado pelas outras pessoas. Mas é muito no caráter materialista que ele tá falando, assim, sabe? Reconhecido de status, tal. Tudo que quando você voltar pro mundo espiritual não vai ter isso, né? Então, acho que aqui o falso eu, então, é aquele falso eu que está mergulhado no materialismo, né? Que tá querendo roubar aquele amor material, tudo mais, ou status, ou reconhecimento. E não, o que é
que importa? Qual que é a essência? O que é importante pro eu verdadeiro aparecer, né? Então por isso que ele fala tanto do amor. Né? Olha, né, o materialismo com o amor, né? Contra o amor. Não sei qual que é a melhor forma de falar. Seria o materialismo contra a perspectiva espiritual da vida. A perspectiva da reencarnação, a perspectiva do aprendizado que a gente tem nessa vida e essa vontade de retribuir mesmo. Você tem que estar muito feliz para você querer retribuir. Você tem que estar num estado de espírito de muita felicidade mesmo para você querer dar algo a alguém. Você tem que estar feliz. E essa busca por essa felicidade é um primeiro passo mesmo para a gente conseguir dar amor e parar de cobrar tanto amor. Então, E é interessante que ele faz uma analogia, né? Já pensou se todo mundo aqui na Terra estivesse procurando obter amor das outras pessoas, roubar amor das outras pessoas, assim, ele até fala que... como seria, né? ia ser um zoológico, falando de novo de animais. Tá mais inspirada que eu hoje. Eu tô quietinho aqui. Tá pegando, eu acho, tá ligado? Socorro, ai meu Deus. Isso aí passa, fica tranquilo. Ah, tá bom. Uma hora passa. Não, ele... Essa questão mesmo da gente conseguir ter a vontade de retribuir e deixar de querer tanto. Essa insaciedade, ela é fruto do materialismo, como você comentou. Então é importante desenvolver uma perspectiva espiritual da vida. Essa questão que nós somos criados por Deus, que Ele criou o universo, Ele criou os planetas, Ele nos fornece tudo para que a gente se desenvolva. A gente tem que se preocupar em como retribuir isso, como desenvolver o todo, como levar felicidade para as pessoas ao nosso redor e até mesmo as que estão longe. Então, essa deveria ser a nossa preocupação verdadeira. Beleza, vamos então pro segundo ponto, que é o segundo eu falso, que é o eu que não acredita em Buda. O eu que não acredita em Buda. Aqueles que não acreditam na salvação do Supremo Buda e insistem que lhes mostrem provas para poder acreditar estão equivocadamente julgando-o. Tornaram-se tão arrogantes que pensam ser superiores ao Senhor. Porém, é claro, os seres humanos não podem comprovar a existência do Supremo Buda que vem guiando a humanidade desde antes da criação da Terra. Ok, obrigado. Bom, então o outro eu falso é esse eu que diz que porque não é possível não é possível provar a existência de Deus, então ele não existe. Esse é um eu falso. Então isso é a arrogância do ser humano. Então hoje, infelizmente, o meio científico está contaminado por essa mentalidade, mas o eu verdadeiro, como ele nasceu de Deus, ele nasceu de Buda, o eu que acredita nele é o eu verdadeiro. E essa é uma das missões atuais da Rap Science, do Mestre Okawa, que é retomar esse eu verdadeiro do ser humano, que acredita sim numa existência superior, que criou tudo e a gente é fruto dessa criação. A gente não é o dono de tudo, nós somos criaturas, nós somos criados. Esse é o nosso eu verdadeiro. Nesse assunto, da questão da racionalidade ou da inteligência mundana, recentemente eu assisti o filme do Allan Kardec, é um filme que conta a história dele. E o Kardec, ele era uma pessoa, no início da vida dele, ele era muito racional. Ele prezava pelo espírito científico, então ele tinha dificuldade de acreditar em Deus por causa que ele era muito racional. Só que ele foi acompanhando uma série de fenômenos espirituais, foi abrindo a mente dele, e ele chegou a uma conclusão interessante, que a verdadeira inteligência, a verdadeira razão é Deus. Então, e aí ele usou o método científico não para comprovar a existência de Deus, porque o ser humano não consegue comprovar, mas para explicar certos fenômenos que vão levar a ele. Então ele usou a razão, ele usou a ciência em prol do espiritual. Foi bem interessante assim a maneira como... Porque cada pessoa vê Deus de um jeito, ela traduz Deus de uma maneira. Isso é uma coisa que não é equivocada.
Mas o Kardec é interessante, como ele era francês, a França estava na época, isso foi no metade do século XIX, então estava bastante presente os conceitos da Revolução Francesa, tudo, da racionalidade. Só que a razão, ela não é contra a religião. Ela não é contra a existência divina. É muito pelo contrário. Muito pelo contrário, né? Quantas vezes a gente fala do trazer pra razão, de racionalismo, deixar a emoção de lado, né? Então, também tem tudo isso. Sim. Então, a razão, ela é próxima a Deus. Ele, na verdade, o Criador, ele é a máxima inteligência. Ele é a máxima razão. Então, agora, o equívoco é você dizer que ele não existe porque você não consegue comprovar isso. Porque não tem provas de que ele não existe, né? Eu achei interessante que eu conheço várias pessoas que não acreditam, né? Mas eu nunca parei para pensar que isso estava linkado à arrogância. Assim, isso lendo esse trecho, assim, que isso ficou um pouco mais claro, assim, de que eu nunca linkei, assim, sabe? Como se o fato da pessoa não acreditar porque não tem provas e tal é um traço de arrogância que nos permite acreditar em algo que ele não está vendo, por exemplo. É algo que não tinha parado para pensar. A reflexão é válida, porque o ser humano ele começa a se tornar o dono de tudo. E isso é uma coisa equivocada. É importante que a gente tenha essa humildade mesmo em reconhecer que nós somos criados e existe sim uma consciência suprema. E, bom, de pouco em pouco a humanidade com certeza vai tomar esse rumo de conscientização dessa consciência suprema. E por isso que a gente tem que trabalhar cada vez mais. Sim. Mas enfim, esse é um eu falso, né? Como você comentou, uma arrogância extrema também. Achar que... na verdade, é exatamente porque você não consegue comprovar que existe a fé. A fé é você acreditar no que não é possível ser comprovado. Que você não tá vendo, né? Não é porque você não consegue comprovar que... Isso é a fé. Tem uma frase do meu amado Cruz do Vale das Lágrimas que é exatamente porque não é possível comprovar, é exatamente porque é uma coisa inexplicável que eu acredito. Isso é fé. É exatamente porque é inexplicável, é exatamente porque é místico, é maluco que eu acredito. É maluco. Maluco não foi um termo muito bem colocado, mas é místico, místico, é inexplicável. É por isso que eu acredito. É porque não é comprovado cientificamente que eu acredito. Então isso é fé. Entendi. Isso é fé. Algo... não sei se é instintivo a palavra certa, assim, mas não é... É algo que vem de dentro de você, assim. Você acredita porque você acredita. É o eu verdadeiro querendo falar mais alto do que o eu falso. Seria nesse sentido, né? Sim. E sabe o que é interessante? Ele continua falando assim, ó. A única maneira de obter esse tipo de prova seria morrer e retornar a outro mundo. Poxa, gente, não espera sua morte, cara. Vamos agora, né? Vamos agora. Tem bastante livro, tem bastante... É isso aí. Bom convite, foi bem... Gostou? Gostei do convite, foi bom. Boa. Vamos lá, vamos agora, não vamos esperar morrer não. Espera morrer não. Chega, tem tempo ainda. Bom, não tem muito, mas... Bom, vamos pro terceiro tópico, que é o terceiro falso eu, que é o falso eu que não se esforça para se aprimorar espiritualmente. O terceiro tipo de falso eu é aquele que não se esforça para obter progresso espiritual. Ele cede à preguiça, negligencia o estudo das verdades espirituais búdicas, julga os outros de maneira injusta, pois lhe falta humildade e sinceridade. Pergunto: você faz todos os dias um esforço sincero para aprofundar seu conhecimento das verdades espirituais? Avalia a capacidade e o potencial das pessoas de maneira correta? Tem uma mente aberta e receptiva? Ter a mente aberta é uma virtude, e é isso que Buda espera de nós. Se você está sempre contradizendo os outros e não ouve o que eles têm a dizer, é prova de que não tem uma mente aberta. Ok. Uau! A gente falou de mente aberta, né, no episódio anterior. Sim. Então,
é interessante que ele faz um vínculo, ele cria um vínculo entre você não estudar a verdade e você julgar as pessoas. Então, o problema desse eu que não se aprimora espiritualmente é que ele está relacionado com a mente aberta também. É que a nossa mente ela vai ficando cada vez mais estreita. E aí a gente começa a colocar as pessoas no nosso mundinho, ou nos nossos parâmetros. E aí é aí que você começa a julgar, aí você começa a condenar, você começa, enfim. Então esse eu que negligencia o aprimoramento espiritual, ele é extremamente nocivo. Muito dos males da humanidade são decorrentes desse eu, que não se esforça para ele obter a iluminação espiritual. Enfim, essa negligência ao aprimoramento espiritual ela é extremamente nocivo, porque ele vai ocasionar o julgamento. E aquele que a gente também já falou em episódios anteriores, né? A gente não tá aqui para ser um juiz, né? A gente tá aqui para dar amor às pessoas. Sim. Então, uma vez que você só se torna um juiz, você deixa de aprender, de evoluir, de ter a mente aberta, né? E legal que ele linka também bastante com humildade, né? Então, assim, você só vai ter a mente aberta e você vai deixar de colocar... qual a palavra que você usou? O termo que você usou? Seu mundinho? Na sua caixa, no seu mundinho, nos seus parâmetros. Isso, Quando você faz isso, você não está sendo humilde, né? E aí quando você faz isso, você está se limitando também, né? Porque você não está se abrindo para as outras possibilidades, né? E a gente só consegue se abrir mais para outras possibilidades quando a gente começa a se aprimorar espiritualmente. É isso que é interessante. A gente não precisa viajar o mundo inteiro para ter a mente aberta. Você pode ter a sua mente aberta morando onde você sempre morou. Desde que a gente abra a nossa mente para o aprimoramento espiritual e não seja preguiçoso em relação a isso. Então, isso é uma coisa muito importante, a nível pessoal e a nível da humanidade também. Então, ele é um falso eu também, essa preguiça de estudar a verdade, ou essa... A negligência, né? Você simplesmente não se importar. Não se importar. Não achar que é algo vital na nossa vida. Isso é um eu falso. É um eu falso. E ele está bem presente hoje. Porém, é importante... O primeiro passo é saber. Então, a gente sabendo que isso é um eu falso, a gente consegue identificar esse eu falso e buscar eliminar ele através do esforço, através da busca constante pela verdade, pelo conhecimento espiritual. E também é interessante que, assim, né? Eu falo por experiência própria, assim, a gente vai estudando os livros, né? As palestras e tal, o seminário, Aí você vai linkando eu vou linkando comigo, assim, sabe? Então eu vejo alguma coisa, algum ensinamento, e eu vejo que eu faço errado, por exemplo, né? Ou eu tenho uma tendência errada um padrão de pensamento errado, assim, que me leva a sofrer, por exemplo. Ou, enfim, né? Pensamento negativo e tal. E aí quando você tem o conhecimento disso, não é só ter o conhecimento, né? Mas também... tentar aplicar isso na sua vida. Você fala assim, poxa, eu sei que eu tô errada, eu sei que eu não deveria pensar dessa forma. Então você começa a fazer aquele esforço, assim, putz. E aquele negócio de novo, né? Dizem de tirar o ego da frente, né? Eu falei assim, não, deixa eu tirar o ego da frente. Eu tô errada, deixa eu mudar isso aqui. E acho que isso é esforço também, Sim. né? Porque... é uma luta interna. É de você contra... Sim. Na verdade, é contra o eu verdadeiro e o falso, né? Você quer tirar o eu falso, então Sim. fica aquele conflito. Sim. Então, assim, o interessante desse trecho aqui é você identificar esse eu falso, né? Que é um eu falso e você tem que tentar tirar ele, assim, através desse esforço. Sim. É identificar ele e querer eliminar ele, né? Isso é importante. No livro A Essência de Buda, o Mestre Okawa comenta que o estudo da verdade pacientemente é algo importante. Você estudar a verdade com paciência e você se transformar com paciência é importante. Então, a eliminação do eu falso não é uma coisa que é da noite para o dia. A gente tem que trabalhar isso. E ele fala também nesse livro
que a gente ter um tempo por dia, todo dia, 10 a 15 minutos, para se analisar, é algo extremamente virtuoso. Você pode pensar, pô, mas 10 minutos não é nada. 10 a 15 minutos por dia não é nada. Só que são 10 a 15 minutos que você está usando para você se melhorar. E isso é uma coisa muito importante para o nosso desenvolvimento espiritual. Isso, num primeiro momento, pode parecer egoísmo. Você querer ficar sozinho 10, 15 minutos. Mas, no longo prazo, isso se transforma em amor. Então, esse combate que você comentou do eu verdadeiro com o falso, o campo de batalha dele, como você comentou também, ele é dentro da gente. É dentro, e né, não tem do coração. ninguém que faça isso por nós. Ninguém, não tem como alguém chegar e falar, ó, Gabriel, eu vou tirar seu falso eu, tá? Não. Aquela analogia do Shakyamuni Buda, ele mostra a lua, só que é o discípulo que escolhe ver a lua ou não. O que o mestre faz, ele publica os livros, ele faz as palestras, ele está mostrando a lua, o céu, as estrelas, está mostrando tudo pra gente. Sim. Agora, se a gente vai praticar, se a gente vai olhar, se a gente vai se transformar, é nossa responsabilidade. Depende de cada um. Exato. Né? E nem mesmo o Criador, nem mesmo o Alcantara, ele vai chegar e vai falar, vai mudar a gente. A gente tem que se mudar. Então o ser humano tem essa questão do livre-arbítrio e da autorresponsabilidade também nesse confronto com o eu falso. E você usou muito bem o termo, é um confronto mesmo, é um conflito no diário. Sim. Não, é diário. E aí, quando é um termo... Maluco? É um termo ruim, mas assim, quando a porta do caixão fechar, a gente vai ver daí o resultado. Quando a nossa vida se encerra, a gente vê o resultado disso. E a gente vê também o quão importante é essa autoanálise diária. É 10, 15 minutos, sabe? A gente tá falando de 10, 15 minutos diário numa vida inteira. Exato. Quanto que isso se transforma. Exato. E quando você falou que parece egoísmo, na verdade é amor, é porque quando você fica nesses 10, 15 minutinhos se refletindo e tal, e você começa a gerar uma mudança interna, isso se transforma em amor porque você convive com as outras pessoas, Exato. né? Então se você está mudando, você começa a mudar o ambiente, começa a mudar o relacionamento que você tem com essas outras pessoas, e isso também é dar amor, né? Exatamente. Muito bem observado. Bom, vamos então pro último eu falso. Chega, né? Aí chega Meu de Deus. eus falsos. A gente vai fazer um episódio só com o eu verdadeiro. Fazer uns 40 para compensar. 10 vezes mais eu verdadeiro. Boa, Senão boa. vai ficar... Porque chama Happycast, né, meu? Falar assim de eu verdadeiro, né? Falar de eu verdadeiro e animal vai ter que mudar o nome do podcast. Ó, Bom, porque fiz assim, eu verdadeiro eu verdadeiro contra 4 eus falsos. O eu verdadeiro tem que ser muito forte, hein? Verdade. Bom, vamos pro último então, pra Boa. terminar. O falso eu que tem muitos apegos. A quarta característica do falso eu é que ele se prende demais às coisas deste mundo. Conhecer seu verdadeiro eu é viver cada dia de acordo com a vontade de Buda, como se fosse a sua própria, sabendo que você nasceu neste mundo para uma estadia temporária, a fim de aprimorar sua alma, e tendo consciência de que no final deverá deixar tudo para trás e voltar ao outro mundo. Não importa o quanto você queira permanecer neste mundo, um dia terá de partir para o próximo. Ninguém no mundo celestial tem apego às coisas deste mundo material. Em compensação, todos os habitantes do inferno continuam obcecados por ele. Não se esqueça jamais desse fato, nem por um instante. Ok. Bom, então a questão do apego material, esse eu falso que esquece que a vida acaba e começa a inverter os valores, começa a usar o meio material como um fim. Você Ele muda, é um meio, né? Você muda o meio para o fim, e isso gera muito problema. E quando a gente tem a perspectiva espiritual da vida, a primeira mudança que existe é essa, é a questão do que você vai levar daqui. O que vai ficar, o que você valoriza mais, o que você tem hoje ou o que você vai levar para outro mundo. Então, isso que é interessante, é meio material. Você não negligencia o meio material e você não vê ele de forma negativa.
você simplesmente trata ele como um meio, uma maneira de você se desenvolver espiritualmente. Então, esse eu que tem muito apego é isso, é o eu que acha que vai viver para sempre aqui. E aí você começa a inverter os valores, essa inversão de valores que gera o apego material, no caso. Sim. Eu lembrei agora, acho que no filme As Leis da Eternidade, tem uma parte que fala do rio Sanzo, não tem? Que mostra os espíritos atravessando aquele rio e assim... O que seria o rio Sanzo? Só pra... Seria o rio... é o rio que os espíritos atravessam para ir para o mundo espiritual. E na verdade ele fala que esse rio é como se fosse um teste para você, para ver o quanto que você está apegado aqui na Terra. Então, por exemplo, aqueles que estão muito apegados ao material, né, ao dinheiro, as coisas mundanas, ele acaba ficando no rio. Ele tá lá porque ele tá vendo ele se afoga porque ele vê todos os seus pertences lá no rio e fica querendo pegar lá ao invés de atravessar, né? Então, o que é interessante a gente sempre ter em mente é que quando a gente morre no mundo espiritual, o que a gente leva? É o que existe no mundo espiritual, que é o quê? É o pensamento, é o coração, né? É o que você pensou, é o que você sentiu. A virtude que foi acumulada. Sim. Então, assim, patrimônio material é aquilo que o Gabriel falou, né? Ele é um meio, né? A gente já até falou de dinheiro em outros episódios. Sim. A gente tá falando que o dinheiro é ruim, mas ele é um meio para você se desenvolver espiritualmente, é um meio que... Se você se desenvolver, você consegue dar amor às outras pessoas, ajudar as outras pessoas, mas não o fim, né? É esse ponto que é importante, né? E aí que tá o apego, é você tomar ele como fim mesmo. Exato. E para que a gente consiga eliminar esse falso eu, é simplesmente pensar no fim da vida, pensar na morte e viver cada dia pensando que poderia ser o último. Então tem um autor que eu esqueci o nome dele, que ele fala assim: todo dia eu acredito que eu vou morrer e um dia eu vou acertar. Achei interessante. Porque assim, você termina o seu dia pensando que pode ter terminado a sua vida, mas numa perspectiva totalmente positiva, porque quando você já pensa nisso, você começa a inverter os seus valores. Então você começa a se perguntar o que realmente é importante para você. Esse é o eu que elimina os apegos. Então essa vontade de ser reconhecido, essa vontade de ter o bem material como um fim, ela é equivocada e gera muito sofrimento. Então esse é o último e falso eu, e nada como a espiritualidade, a questão de conhecer o outro mundo, conhecer os mecanismos da reencarnação. Isso é o que vai gerar a eliminação desse falso eu. Bom, então hoje a gente conversou sobre os 4 eus falsos, ou 4 falsos eus. Tanto faz, né? Acho que tanto faz. Enfim, dá pra entender. O importante é eliminar isso. Boa. E bom, espero que tenha sido útil a todos os ouvintes. Só para recordar quais são os 4 falsos eus. O primeiro é o eu que rouba amor dos outros. O segundo é o eu que não acredita em Buda. O terceiro é o falso eu que não se esforça para se aprimorar espiritualmente. E o quarto é o falso eu que tem muitos apegos. Então a gente analisou e conversou sobre cada um deles. Quem quiser ler mais, aprender mais, tem tudo isso no livro As Leis do Sol. Então agradeço a todos os ouvintes pela paciência em ouvirem. Quem tiver alguma crítica, comentário, sugestão, pode enviar para o e-mail sp_sul@rap-science.org. E também tem o nosso canal do YouTube, né? Rap Science Brasil. Então, fique à vontade para se inscrever, curtam esse vídeo, compartilhem com seus amigos, para poder levar essa verdade, esse estudo, né, para mais e mais pessoas, para todo mundo eliminar os seus eus falsos. A Karen fez uma cara séria agora, então levem a sério isso. Ela realmente falou isso, muito sério. Tem que ter um vídeo aqui, né? Tem que ter, vai. Ainda falando em vídeo,
lança um desafio. Quando a gente chegar a 1.000 inscritos em qualquer vídeo, 1.000 visualizações. 1.000 visualizações. Em qualquer vídeo inscrições nosso. também, né? E agora, hein? Não, tá bom, Qual vai ser o desafio? Vamos um de cada vez, vai. Tem que chegar em 1.000 visualizações em algum dos nossos... 1.000 curtidas. 1.000 curtidas? Vamos ver. As pessoas viram sem curtir, não? 1.000 visualizações é pouco? Vamos pensar grande aqui. 10.000, tô brincando, não sei. Vamos por etapas. Quando chegar a 1.000 inscritos no canal, a gente vai fazer um vídeo. Tá bom. Não vai ser áudio, vai ser um vídeo. Vai ser vídeo. Daí a gente Ai, vai meu gravar. Deus. Então, quando chegar a 1.000 inscritos no canal Rap Science Live, que é onde está esse podcast, a gente faz um vídeo. Faz vídeo mesmo. Vai ser tá bom. não vai ser um podcast, vai ser um vídeo daí. Então legal. o desafio então para todos nós a partir de diante. Vamos lá, hein, agora gente. em diante. Todo mundo se inscrevendo. É isso aí. Inscreve os cachorros, inscreve todo mundo. É isso aí. Uma fala animal, não podia faltar. Tinha que falar, Tinha que falar. É isso aí. Bom, então é isso aí, gente. Obrigado a todos os ouvintes. É isso aí, valeu. Muito obrigado, pessoal. Até mais. É.